No nosso encontro de hoje, nós vamos falar de Caio Prado Júnior. Ele nasceu em 1907 e viveu até 1990. E Caio Prado Júnior, ele é de uma família abastada, rica, mas ele faz uma opção tanto intelectual quanto política por defender não a classe da qual ele nasce, mas defender os interesses dos trabalhadores, na medida em que ele vai se filiar, né, por exemplo, ao Partido Comunista. Ele vai, diferente dos autores que a gente viu, tanto o Sérgio Buarque de Holanda, que se inspira em Max Weber, como o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que se inspira na antropologia de Franz Boas. Aqui, Caio Prado Júnior vai utilizar como método de análise da realidade o materialismo histórico dialético, portanto, né, essa teoria, ou esse método. E, no caso desse método, três categorias de análise são muito importantes. A primeira delas, não pela importância, porque há uma relação dialética, é a contradição, isso é a luta de classes, o conflito, né? Presente na sociedade. A outra categoria, né, é a historicidade, é analisar a realidade enquanto um processo que pode ser alterado, né? Não é, digamos assim, metafísico, algo que será permanente. E a terceira categoria, que é a totalidade, ou seja, analisar a realidade levando em conta tudo aquilo que for extremamente importante e incidir sobre a realidade. Então, esse método com essas categorias, ele vai usar, por exemplo, naquela que é considerada uma das suas principais obras, que é a Formação do Brasil Contemporâneo, que é uma obra que foi lançada em 1942, portanto, num período pós-movimento de 1930, pós aquela tentativa dos comunistas em 1935, a chamada intentona comunista, de tomar o poder, né? Pós o Estado Novo, que é de 1937, quando nós temos um regime político totalitário, né? E um período em que nós temos aí a Guerra Mundial. No entanto, esse contexto aqui é só para a gente entender em que momento essa obra, né, vai ser gestada e lançada. Mas a obra ela trata dos 3 primeiros séculos de colonização, né? Ela vai num período até o início do século XIX, né? E essa obra, então, ela vai explicar, segundo a perspectiva de Caio Prado Júnior, como se forma e transforma, no caso, o Brasil, né? Levando em consideração todo esse período de vários séculos de escravismo, porque a escravidão ela só foi abolida em 1888, né? Ou seja, são 3 séculos de escravidão. Nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão, e aqui a escravidão, que já havia sido abolida na antiguidade, vai ser usada, é claro que com características específicas, né? Então, quer dizer, como é que se forma esse
esse país e que transformações ocorrem, levando em consideração todo esse período de escravidão e todo esse período que ele analisa de uma economia primária voltada ao mercado externo. Portanto, com pouquíssimos momentos e bem frágeis períodos de alguma relativa industrialização. Então, como é que nesses séculos, né, as diferentes classes ou camadas sociais participam ou qual é a correlação de forças, né, já que estamos falando da categoria contradição marxista, né, e como é que se dá, portanto, essa confrontação de classes, que tipo de economia, já que a economia ela é importante numa análise marxista, né, desse país, né? Então, o que o Caio Prado Júnior pretende com essa obra? Estabelecer qual é o sentido da colonização, isto é, quais os aspectos do período colonial que vão contribuir para moldar o Brasil contemporâneo, né? Então, nesse sentido, né, significa verificar por que nós somos o que somos e para onde vamos. Esse é o que ele quer dizer com sentido, né? O sentido da colonização, no caso, é buscar compreender aquilo que é essencial. E para ele, esse sentido da nossa colonização, né, ela faz parte de um processo de expansão mercantil do capitalismo. Ou seja, é o momento em que se busca explorar colônias através do trabalho escravo com vistas à obtenção do lucro. Portanto, para Caio Prado Júnior, o processo, o sentido da colonização brasileira se dá em meio àquelas relações econômicas típicas de um capitalismo comercial, né? Porque o capitalismo ele depende da compra e venda das mercadorias, da produção dessas mercadorias, e o capitalismo, nesse sentido, sempre está buscando ampliar os mercados, criar o chamado, vamos dizer assim, mercado mundial. Então, o processo de colonização brasileira, dentro da perspectiva de Caio Júnior, ele tem que ser exatamente compreendido nesse sentido de uma colonização que vai se caracterizar para a produção para o mercado externo, né? Ou seja, de produtos primários, e, ao mesmo tempo, numa desqualificação do trabalho, através, por exemplo, do uso do trabalho escravo. Então, o modo como se organizam as atividades produtivas na colônia, quais são as implicações em termos das relações geradas por esse modo de exploração da colônia, né, e que incidem nos aspectos sociais e políticos, né, é o que vai buscar Caio Prado Júnior desenvolver nessa obra, né, a formação do Brasil contemporâneo. Então, o sentido da nossa colonização, como eu falei antes, apenas revendo, né, no sentido de reforçar, é a exploração tropical. E essa exploração tropical, com vistas a lucro, né, da metrópole portuguesa, ela demanda como uma necessidade para Caio Prado Júnior a produção em larga escala, sim, viabilizando esse empreendimento para um rápido retorno econômico, mercantil, para os mercados europeus, né?
Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente percebe? Que desde um primeiro momento, Caio Prado Júnior vai considerar, né, que o Brasil está inserido num processo mercantil capitalista, apesar de termos relações arcaicas, como as relações de trabalho, fazendo uso do trabalho escravo, seja ele do africano ou do indígena. Então, nesse caso, desse processo colonial brasileiro, Caio Prado Júnior destaca que isso não é um fenômeno isolado e que ocorre por acaso, né? É parte de um processo de desenvolvimento do comércio da Europa. É parte desse processo, portanto, de expansão marítima, principalmente entre os séculos XV e XVI. Então, o espírito, vamos dizer assim, né, entre aspas, que predomina dos nossos colonizadores, ele está relacionado com uma perspectiva comercial, portanto, não tem nada aqui de desejo de expandir o cristianismo ou o desejo de povoar, né? Então, as colônias na América Latina, elas são colônias que buscam a produção, né, que se destinam ao abastecimento das necessidades das metrópoles. Então, aqui nós somos mercados exportadores de matéria-prima. E esse é o sentido da colonização do Brasil para Caio Prado Júnior, né? Como é o sentido de todas as colônias de exploração. E como eu falei antes, né, isso é diferente do que ocorreu nas colônias de povoamento, como referido os Estados Unidos. Aqui, no nosso caso, os europeus, né, não tinham interesse inicial de povoamento, mas o que interessava, e é isso que eu friso, é o comércio, é a extração, é a exploração de bens dessa região, né? E, portanto, a exploração, né, das pessoas que trabalhavam aqui para a produção dessas mercadorias. Afinal, o próprio Caio Prado Júnior, ele destaca que aqui nós temos um solo fértil, um clima que se presta a uma agricultura tropical e que vai servir, né, a essa base econômica, né, e que vai ser o ponto de partida de todo o nosso processo colonial, né? Então, aqui nós temos o quê? Uma exploração agrária em larga escala e em grandes, portanto, unidades produtoras, fazendas, engenhos, plantações, que são denominadas de plantation, né, nas colônias inglesas, e que esses grandes latifúndios, né, ou chamado pelos ingleses plantations, elas reúnem um número significativo de trabalhadores, no nosso caso, né, de escravos trazidos da África, ou em menor volume, escravos aqui, né, da população autóctone, os indígenas, né? Então, o que predomina aqui são essas propriedades e um trabalho escravizado desde o início. No Rio Grande do Sul, na região sul, né, a colonização se deu de forma diferente. No caso, né, foi uma colonização de povoamento aqui no Rio Grande do Sul. Mas Caio Prado Júnior está analisando o país como um todo e aquilo que predominou e qual que é o sentido, ou seja, aquilo que é essencial, né? Até porque o povoamento no Rio Grande do Sul implica numa divisão do trabalho no sentido que aqui esses colonos que recebiam terra,
né, a ideia também, além da ocupação desse território, que sempre foi uma região de disputa, essa ocupação também para produzir, né, alimentos, já que a produção de alimentos para subsistência era secundária e praticamente inexistia nessas grandes propriedades que se voltavam ao mercado externo. Então, nós vemos que na essência de nossa formação, né, o que a gente produziu, o que a gente buscava fornecer é açúcar, tabaco, mais tarde ouro, diamante, depois algodão, né, enfim, na sequência café, tinha um objetivo do mercado externo. Então, o nosso país, né, e nossa atividade econômica e nosso comércio, ele estava todo direcionado ao mercado externo, e isso vai também incidir sobre a forma como se organiza a sociedade. Então, em resumo, para Caio Prado Júnior, né, a nossa estrutura, né, social, ela é baseada nesta grande propriedade, né, e num contingente expressivo, uma massa de trabalhadores escravizados. Caio Prado Júnior, né, ele vai destacar, portanto, que esta realidade, né, que nós vivenciamos, ela precisa ser alterada. Preciso romper com essas estruturas